Você já percebeu que no exato momento em que você abre a boca para explicar demais os seus planos, uma parte da energia deles parece escorrer pelo ralo? A verdade dói, mas a maioria dos homens hoje sofre de uma incontinência verbal que é, no fundo, um grito desesperado por atenção. Se você sente essa necessidade pulsante de contar vantagem, de provar que é inteligente ou de explicar cada passo da sua estratégia para quem não construiu nada ao seu lado, você está entregando as chaves do seu castelo de graça. Maquiavel não era um vilão de desenho animado. Ele era um realista que entendia uma regra de ouro. Quem muito fala se torna previsível. E quem é previsível acaba devorado pelo sistema. O poder não gosta de luz excessiva. Ele floresce na penumbra. Quando você despeja suas ideias, medos e desejos em qualquer mesa de bar ou em qualquer conversa de corredor, você deixa de ser uma ameaça ou um líder para se tornar apenas mais um ruído estatístico. O silêncio não é apenas ficar de boca fechada, é um mecanismo de defesa ativa. É sobre entender que cada palavra dita é uma munição que você entrega na mão do seu adversário. E ele pode decidir usá-la contra você agora ou daqui a 10 anos. Imagine a cena. Um ambiente de negociação ou uma conversa tensa onde o ego de todos está inflado. O homem comum sente o silêncio como um vácuo insuportável que precisa ser preenchido. Ele gagueja, ele tenta ser engraçado, ele se justifica. Já o homem que domina a arte de Maquiavel encara o silêncio como uma ferramenta de extração. Quando você se cala e sustenta o olhar, o outro lado entra em pânico psicológico. A ansiedade humana é programada para buscar aprovação. E se você não a dá através de palavras, a pessoa do outro lado começa a falar sem parar para aliviar a própria tensão. É nesse jorro de palavras desnecessárias que ela entrega o que realmente pensa, o que a assusta e quais são as suas verdadeiras intenções. Você se torna um espelho onde os outros projetam suas próprias inseguranças. Ser econômico com o que você diz é, na verdade, uma forma de manter a sua soberania intacta. É parar de mendigar validação e começar a observar o tabuleiro de cima. No momento em que você para de vazar informação, você começa a acumular poder, pois a informação é o ativo mais valioso de qualquer era. O homem poderoso não precisa convencer ninguém de sua força. A força dele é sentida no peso das poucas palavras que escolhe usar. Pense na comunicação como uma moeda de troca. Se um governo imprime dinheiro sem parar, essa moeda perde o valor e a inflação destrói a economia. Com a sua fala, o processo é idêntico. Se você fala o tempo todo, suas opiniões perdem o peso, seus conselhos perdem a autoridade e suas ameaças perdem o impacto. O mundo trata quem fala muito como alguém comum, e o comum é facilmente descartável. Maquiavel nos ensina que o governante deve ser um mestre da simulação e da dissimulação. Isso não significa mentir o tempo todo, mas sim saber que a verdade total é um luxo que você só compartilha com quem provou lealdade absoluta no fogo da batalha. Para o resto do mundo, você deve ser um enigma. Se as pessoas não sabem o que você vai fazer em seguida, elas têm que tratar você com um respeito que beira o temor. A economia da informação serve para proteger a sua essência. Quando você é reservado, você cria um filtro natural. Apenas quem é realmente inteligente e paciente terá a audácia de tentar decifrar você. O resto será afastado pelo desconforto de não conseguir te manipular. Essa postura exige um controle emocional que a maioria dos homens não possui. É preciso matar o menino interno que quer ser elogiado pela sua inteligência e deixar nascer o homem que se satisfaz apenas com a vitória silenciosa. Muitas vezes, o seu maior triunfo será uma conversa da qual você saiu sem dizer nada de relevante, enquanto o seu oponente saiu acreditando que ganhou, mas tendo entregado todos os seus segredos.
O silêncio estratégico funciona como uma armadilha de urso. Ele é invisível até que seja tarde demais para quem pisou nele. Você já parou para analisar quantas vezes se arrependeu de ter falado demais em um momento de empolgação? E quantas vezes se arrependeu de ter ficado calado? O arrependimento pelo silêncio é raro, pois o silêncio sempre preserva a sua dignidade. Já o arrependimento pela fala é uma ferida que demora a cicatrizar. No teatro da vida, quem controla o roteiro não é quem grita no palco, mas quem escreve as entrelinhas e observa das sombras, calculando o tempo exato de cada movimento. Ao adotar essa postura, você percebe que a autoridade não precisa de megafone. A autoridade é um campo gravitacional. Quanto mais denso e reservado você é, mais as pessoas gravitam ao seu redor, tentando entender o que existe no seu centro. Se você é um livro aberto, as pessoas leem a última página e te jogam na estante do esquecimento. Mas se você é um cofre trancado, elas passarão a vida tentando descobrir o segredo da combinação. O homem que aprende a calar domina a própria narrativa e impede que outros escrevam o seu destino. Ele transforma a própria presença em um evento significativo, onde cada frase curta tem o peso de um decreto. Não se trata de ser tímido ou antissocial, mas de ser cirúrgico. A pergunta que fica é: se o silêncio protege a sua estratégia e desarma os seus inimigos, o que acontece quando essa postura começa a criar em torno de você uma aura de mistério que ninguém consegue atravessar? E se esse mistério não fosse apenas uma defesa, mas a base para construir uma imagem de liderança que é impossível de ignorar ou prever? Se você é o tipo de homem que faz questão de postar cada passo da sua rotina, que detalha seus planos para o futuro em mesas de jantar, ou que precisa explicar o porquê de cada decisão que toma, você está cometendo um erro fatal. Você está se tornando óbvio. No tabuleiro da vida real, ser óbvio é o mesmo que ser irrelevante. Maquiavel defendia que um governante não precisa ser amado, mas ele jamais pode ser desprezado. E nada gera mais desprezo do que a previsibilidade. Quando as pessoas ao seu redor sentem que já leram todas as suas páginas, elas param de te respeitar e começam a te administrar. Elas sabem como você reage a uma crítica, sabem o que te faz sorrir e, principalmente, sabem quais botões apertar para te tirar do sério. A mística da imprevisibilidade é o que separa o homem que lidera do homem que apenas cumpre ordens. É a capacidade de manter um véu sobre as suas intenções, fazendo com que o mundo ao seu redor nunca tenha certeza absoluta sobre o seu próximo passo. Isso não é sobre ser confuso ou hesitante, é sobre ter uma clareza interna tão profunda que você não sente a menor necessidade de projetá-la para fora. A verdadeira força de um homem de influência reside no que ele não revela. Imagine que a sua mente é uma fortaleza. Se você deixa os portões abertos e permite que qualquer um entre para observar a disposição das armas e o tamanho do estoque, você está convidando a invasão. O homem imprevisível é aquele que age com precisão, mas cujos motivos permanecem sob guarda. Quando você decide mudar de carreira, investir em um novo projeto ou encerrar um relacionamento sem dar um sermão de 10 horas sobre os seus motivos, você envia um sinal de alerta para o mundo. Esse sinal diz que você é movido por convicções internas, e não por estímulos externos ou pela necessidade de aprovação alheia. A imprevisibilidade gera um tipo de tensão psicológica nos outros que é extremamente vantajosa para você. As pessoas começam a pisar em ovos, a pensar 2 vezes antes de tentar te passar para trás e a dedicar mais tempo tentando te decifrar do que tentando te combater. Você deixa de ser uma peça no jogo dos outros e passa a ser o mestre que define as regras, simplesmente porque ninguém sabe qual é a sua mão de cartas. Muitos acreditam que ser transparente é uma virtude moderna,
Mas, no contexto do poder, a transparência total é uma ingenuidade perigosa. Se você é transparente demais, você se torna vulnerável. Se todos sabem que você é movido pela raiva, eles te provocarão para que você cometa erros. Se sabem que você é movido pela carência, eles te lisonjearão para conseguir o que querem. O príncipe que Maquiavel descreveu entende que a sua face pública deve ser uma construção estratégica. Isso significa que você deve ser capaz de parecer calmo quando está fervendo por dentro, ou parecer firme quando está apenas observando. Essa distância entre o que você sente e o que você mostra cria um espaço de manobra que é vital para a sobrevivência em ambientes competitivos. O homem que ninguém conhece de verdade é aquele que não se deixa rotular. Ele quebra padrões. Se todos esperam que ele grite, ele silencia. Se esperam que ele recue, ele avança com uma calma aterradora. Essa quebra de expectativa desarma qualquer oponente, pois não existe estratégia de defesa contra o que não se pode antecipar. Essa mística não se constrói com mentiras, mas com a contenção da verdade. É o entendimento de que a sua intimidade, seus planos de longo prazo e suas vulnerabilidades são tesouros que não devem ser jogados aos porcos. Ao manter o controle sobre a sua narrativa, você impede que as pessoas criem um perfil seu que as deixe confortáveis. O desconforto alheio é o seu escudo. Quando você é imprevisível, você força os outros a estarem em sua melhor versão quando lidam com você, pois eles não sabem qual lado da sua personalidade encontrarão. Isso eleva o seu status social de forma automática. Enquanto o homem comum se desdobra para ser compreendido e aceito, o homem que cultiva sua própria mística é buscado, estudado e, acima de tudo, levado a sério. A imprevisibilidade é a prova máxima de autonomia. Ela diz que você é o único dono da sua vontade e que nenhum fator externo tem o poder de te mapear completamente. Viver dessa forma exige uma disciplina espartana sobre o próprio ego. O desejo de ser reconhecido como o cara esperto na sala é a armadilha que faz a maioria cair na previsibilidade. Para ser imprevisível, você precisa abrir mão do prazer imediato de ser validado pelas suas ideias. Você deve preferir o resultado silencioso ao aplauso barulhento. É preciso entender que, ao não revelar o seu jogo, você mantém o controle do tempo. Você decide quando a revelação será feita e quando o impacto será maior. Maquiavel ensinava que a fortuna é mutável, e quem baseia sua vida em ser apenas uma coisa, o tempo todo será destruído quando os ventos mudarem. O homem que mantém sua mística consegue se adaptar, trocar de pele e ressurgir com novas estratégias sem que ninguém perceba a transição. Ele é como a água. Adapta-se ao recipiente, mas mantém sua essência oculta sob a superfície, muitas vezes profunda e perigosa para os desatentos. No final das contas, a imprevisibilidade é a fundação da autoridade duradoura. Se as pessoas conseguem prever você, elas conseguem te substituir. Se elas conseguem te mapear, elas conseguem te contornar. Mas se você permanece como uma figura que não se entrega totalmente, você se torna indispensável. O mundo respeita o que não consegue dominar inteiramente. A sua vida deve ser como um livro, onde alguns capítulos estão escritos em uma língua que só você fala. Esse segredo interno é o que dá brilho aos seus olhos e firmeza aos seus passos. É a certeza de que, aconteça o que acontecer, você ainda tem cartas na manga que ninguém sequer suspeita que existam. Ao cultivar essa aura de príncipe moderno, você para de reagir ao mundo e força o mundo a reagir a você. Mas será que essa imagem de mistério e controle absoluto é suficiente para sustentar o sucesso? Ou existe algo ainda mais pragmático que diferencia quem apenas parece poderoso de quem realmente molda a realidade com as próprias mãos?
Existe uma doença silenciosa que corrói a masculinidade moderna: a necessidade de narrar a própria vida em vez de vivê-la. Maquiavel tinha um desprezo profundo por aqueles que eram mestres na retórica, mas servos na execução. No mundo real, onde as contas precisam ser pagas e o terreno precisa ser conquistado, o barulho é o refúgio de quem não tem substância. O homem que fala demais sobre o que vai fazer está, na verdade, gastando a dopamina do sucesso antes mesmo de realizar a tarefa. Ele busca o aplauso antecipado para compensar a preguiça ou o medo do fracasso. A eloquência da ação, por outro lado, é brutal, seca e inquestionável. Ela não precisa de adjetivos, não precisa de apresentações em slides e, definitivamente, não precisa da sua explicação. Quando você foca na ação pura, você deixa de ser um palestrante da sua própria existência e se torna uma força da natureza. O poder real é medido pelo rastro de conquistas que você deixa para trás e não pelo volume das promessas que você joga para frente. Entenda que o discurso é inerentemente frágil. No momento em que você tenta justificar um fracasso ou explicar exaustivamente um sucesso, você está admitindo que a sua obra não é forte o suficiente para falar por si mesma. Maquiavel focava na virtude, aquela capacidade técnica e viril de moldar a realidade à sua vontade. Para ele, a fortuna, que é a sorte ou as circunstâncias, é como um rio impetuoso que destrói tudo o que vê pela frente. O homem de ação constrói diques e canais, enquanto os outros ainda estão discutindo a meteorologia. O mundo está saturado de pessoas que sabem falar termos técnicos, que conhecem a teoria de todos os livros de negócios, mas que não conseguem manter uma disciplina básica por 30 dias consecutivos. A sua ação deve ser tão impactante que o silêncio que a sucede se torne ensurdecedor. Quando você entrega o resultado sem dizer uma palavra sobre o esforço que levou para chegar lá, você projeta uma imagem de competência divina. As pessoas começam a se perguntar como você faz o que faz. E essa dúvida é o que consolida a sua posição no topo da hierarquia. A fragilidade do discurso também se revela na hora do conflito. O homem fraco grita, insulta e tenta vencer no grito. O homem poderoso age. Ele não ameaça processar. Ele entra com a ação. Ele não diz que vai sair da empresa. Ele aparece no dia seguinte com a sua nova estrutura montada. A ação é definitiva, enquanto a fala é sempre negociável. Maquiavel sugeria que, se você precisa atingir alguém, deve fazer de tal forma que a vingança seja impossível. E como você faz isso? Com planejamento silencioso e execução cirúrgica. Se você avisa que vai bater, o outro se protege. Se você simplesmente age, o jogo acaba antes mesmo de o adversário perceber que começou. Essa é a diferença entre o amador que busca validação e o profissional que busca o domínio. O amador quer que todos saibam o quão duro ele trabalha. O profissional deixa que o resultado final faça as pessoas se sentirem preguiçosas por comparação. Não há nada mais elegante e intimidador do que um homem que alcança objetivos grandiosos e age como se aquilo fosse apenas mais uma terça-feira comum na sua vida. Essa mudança de mentalidade exige que você pare de buscar o alívio imediato de falar sobre seus problemas. Quando você reclama ou pede conselhos para 100 pessoas diferentes, você está diluindo a sua força de agir. Você está espalhando a sua energia em vez de concentrá-la em um único ponto de pressão. A ação concentrada é como um raio laser que atravessa o aço, enquanto o discurso é como uma lâmpada comum que ilumina muito, mas não corta nada. O homem maquiavélico sabe que o seu tempo é finito. Cada minuto gasto convencendo os outros sobre o seu valor é um minuto perdido construindo esse valor. O mundo não é moldado por opiniões. Ele é moldado por fatos concretos, por prédios erguidos, por contratos assinados e por batalhas vencidas.
Se você quer ser respeitado, pare de pedir respeito e comece a criar situações onde o respeito seja a única resposta lógica à sua presença. Muitos homens têm medo da ação porque a ação traz a possibilidade do erro público, enquanto o discurso permite que você se esconda atrás de desculpas bonitas. Mas é justamente nesse risco que a grandeza reside. O silêncio após uma ação bem executada é o que cria a sua lenda. Pense nos grandes líderes da história. Eles não são lembrados pelas conversas fiadas que tiveram nos bastidores, mas pelos momentos em que, contra todas as probabilidades, eles tomaram uma decisão e agiram. A sua meta deve ser chegar a um ponto onde as suas ações sejam tão frequentes e consistentes que você não precise mais de um cartão de visitas. A sua reputação deve chegar na sala 5 minutos antes de você, e ela deve ser construída inteiramente sobre o que você fez, e não sobre o que você disse que faria. No fim das contas, a fala é o que nós usamos para preencher o tempo, mas a ação é o que nós usamos para conquistar o mundo. Se este conteúdo fez você enxergar o poder e o silêncio por uma nova perspectiva, não deixe essa reflexão morrer aqui. O conhecimento só se torna poder quando é aplicado. Mas o primeiro passo é fortalecer a comunidade de homens que buscam essa mesma excelência. Deixe o seu like agora mesmo para o algoritmo entender que este vídeo é relevante. Inscreva-se no canal para não perder as próximas lições de estratégia e poder. E comente abaixo qual dessas lições de Maquiavel é a mais difícil de aplicar na sua rotina hoje. A sua interação é o que mantém este projeto de pé. E se você quer aprofundar ainda mais a sua mentalidade, assista aos outros vídeos que estão aparecendo na tela agora. Eles foram desenhados para transformar a sua visão de mundo e te colocar no controle do seu próprio destino. Nos vemos no próximo nível.